Um mistério está intrigando os Estados Unidos. Avistamentos inexplicáveis, relatórios oficiais, luzes no céu que desafiam as leis da física. Nos últimos meses, semanas, dias, os casos de aparição de OVNIs têm dominado as manchetes e causado muita discussão, tanto na ciência quanto na espiritualidade. Por que esses fatos estão acontecendo agora e com tanta frequência? Será mesmo que a gente vai testemunhar agora com civilizações de outros mundos? Ou será que a verdade sempre esteve entre nós, mas só agora que a gente está começando a olhar além das aparências? A teoria aqui vai ser diferente de tudo que você já viu. E se esses viajantes forem não só viajantes interestelares, mas também habitantes de planos mais sutis, que coexiste aqui conosco, mas sem que a gente perceba. Hoje nós vamos explorar essas possibilidades e refletir sobre uma pergunta intrigante. Por que não encontramos vida extraterrestre? Ou será que encontramos, mas não sabemos reconhecer? Se essa jornada faz sentido para você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho. Você sabe que o seu apoio ajuda a gente a levar essa reflexão para mais viajantes curiosos assim como você. Para entendermos essas possibilidades, primeiro a gente precisa entender o conceito de dimensões. Nós vivemos na terceira dimensão, onde o espaço e o tempo são os nossos guias. Mas e se existirem dimensões superiores, onde a matéria se comporta de uma forma completamente diferente? A física moderna sugere que essas dimensões não são ideias completamente abstratas, mas podem ser reais, operando em frequências vibracionais das quais os nossos sentidos não conseguem perceber. É como se a gente vivesse em uma faixa pequena de um espectro infinito. Será que por trás do universo existe um outro mundo invisível, com leis e possibilidades que escapam à nossa compreensão? Imagine agora civilizações alienígenas que não vivem apenas distante em outros planetas físicos, que vivem em um estado de energia pura, vibrando em frequências muito superiores à nossa. Nossos corpos densos, eles só conseguem perceber dentro de uma certa faixa vibracional. Isso explicaria por que a gente não consegue encontrar essas civilizações. Quando a gente relata luzes no céu e aparições, flashes de luz, pode ser que esses objetos eles estejam adensando, pode ser que a gente está presenciando um momento onde uma matéria mais sutil esteja se adensando para conseguir interagir ou conseguir ser percebida pelo nosso espectro sensível, ajustando a sua frequência para que possa interagir com a gente e manifestar sua presença. E suas naves? Elas poderiam não ser veículos como conhecemos, mas extensões biológicas da própria consciência. Vibrando nas mesmas energias, para nós essas estruturas poderiam ser mutáveis, porque se a gente entender os nossos níveis de matéria, desde de algo mais denso até algo mais líquido, até um gasoso, e entender todo esse processo crescente ou decrescente, a gente pode perceber que dentro desse processo de adensamento aí, talvez aquilo que é mais sutil vai se adensando até que possa ser percebido realmente dentro do nosso espectro. Quando uma nave dessas civilizações multidimensionais se manifestam no nosso plano, ela poderia criar fenômenos que desafiariam a nossa lógica. Seguindo essa teoria, vamos aqui pensar junto como que poderia ser essas aparições. Esse processo de adensamento, ele poderia começar a aparecer para a gente como formas espectrais, por exemplo. Aquelas formas espectrais que estão sempre se adaptando e mudando, ou algo meio translúcido que vai ganhando cor, que vai ganhando solidez e muitos brilhos. Além disso, a sua presença poderiam gerar distúrbios temporais e gravitacionais, como se o espaço ao seu redor fosse dobrado e reconfigurado. Suposição, vamos lá, não queira trazer e admitir como verdade. Estamos aqui supondo como que poderia ser. Se você assistiu o filme Interestelar, você deve se lembrar do planeta Miller, onde a gravidade do espaço negro distorce o tempo. Agora imagine uma nave alienígena criando efeitos semelhantes. Em A Chegada, as naves espaciais dos heptapods, elas flutuavam como monólitos silenciosos, desafiando a gravidade e as leis da física. Seriam essas representações uma tentativa de nos aproximar dessa ideia? A física quântica nos oferece uma pista fascinante. Fenômenos como o entrelaçamento quântico nos mostram que partículas elas podem interagir uma com a outra independente da distância. E se
civilizações alienígenas tivessem esse tipo de entendimento, desse tipo de manipulação. E ao invés de viajar pelo espaço, elas poderiam apenas mudar sua frequência vibracional, viajando entre dimensões. Isso explicaria por que tantos avistamentos de OVNIs eles são relatados como um objeto que some do nada e se movem de uma maneira fisicamente impossível. Esses saltos dimensionais eles podem ser a chave para entender como que esses seres navegam pelo universo. Se uma nave alienígena usasse esse tipo de tecnologia, suas aparições poderiam ser acompanhadas de luzes geométricas, como que eu falei, formas fractais. Isso poderia chocar a gente, trazendo novas visões sobre física a partir de uma simples observação desse tipo de fenômeno. Poderiam ter sons harmônicos que vibrassem na nossa matéria, quase como uma música cósmica. Aí nesse caso, tratando-se dessa teoria, poderia ser fenômenos mais do que visuais. Poderia ser uma experiência sensorial, todos os sentidos ali, e talvez outros que a gente ainda não entenda. Seria uma experiência sensorial diferente e até espiritual. Talvez a gente entendesse, se a gente se confrontasse com essa situação, talvez a gente entendesse um pouco mais sobre esse plano espiritual e talvez unisse, traçasse um paralelo entre ciência e espiritualidade, entre dimensões e planos espirituais. Mas por que viver em uma dimensão superior? Talvez esses planos superiores poderiam oferecer condições ideais para essas civilizações extremamente avançadas, onde o tempo e o espaço poderiam ser manipulados conforme suas vontades. Lá, o progresso e a tecnologia cresceria de forma exponencial e os limites da nossa realidade tridimensional seriam inexistentes. Mas isso não significa que eles não poderiam interagir conosco. Eles poderiam adensar suas matérias para interagir com a gente, como um tipo de visitante temporário que visita nosso plano apenas por algum momento para realizar alguma função, enfim. Essa hipótese de que seres alienígenas habitam dimensões superiores nos convida para expandir a nossa percepção sobre o universo e sobre o que é a realidade. Talvez para encontrá-los, a gente não precise viajar pelas estrelas, e sim expandir a nossa própria consciência para que a gente possa alcançar essas dimensões superiores. Até porque o nosso verdadeiro despertar ele não está apenas lá fora, mas está dentro. Será que estamos prontos para abrir a nossa mente em relação a dimensões diferentes, onde a vida assume formas que ainda estamos começando a entender? Se essa reflexão te despertou curiosidade, compartilhe as suas ideias, suas opiniões aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder mais vídeos sobre esses mistérios das dimensões e da consciência. E confira o nosso vídeo que está aqui no card, que também explica um pouco mais sobre essas questões. O título é Por Onde Andam os Espíritos? A gente aqui falou sobre OVNIs, lá eu falo sobre espírito, mas no fundo é a mesma coisa. Continua comigo que a gente vai continuar explorando os mistérios da realidade. Como eu sempre digo, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.